E paz, principalmente o paz. É bom, obrigado. Muito bem, um monte de gente faz em março que eu conheço, é engraçado. Os arianos estão com tudo. Isso. Bom, então os assuntos que nós vamos lá discorrer hoje é o julgamento da suspeição do Moro, né? A pandemia e os assuntos que a posse do Queiroga, a situação do Pazuello, a reunião que foi feita lá entre os chefes dos poderes, o caso do Felipe Martins, né? O Marco Aurélio também, que negou lá o pedido do presidente, uma reportagem na CNN que sobre o Brasil, e inclusive o governador Dória entrevistado nessa coisa. Eu fiz questão de pegar um pedacinho, porque é muito divertido. E também a questão dos transplantes de fígado, que pessoas que andaram usando aí o tal kit Covid caíram nisso, né? Agora vai ter que trocar o fígado. Alguns também tiveram problemas de rins. O culto no ônibus, que é simplesmente sujeito. E tem também um comerciante que foi morto por causa que não, queria exigir máscaras dos seus clientes, né? E também, por fim, o Ministério da Saúde tentou novamente mudar a sistemática de contagem de mortos para ver se caía. Bom, na economia, vamos falar um pouquinho sobre essa inflação de 5% que o Banco Central projetou, a saída do CEO, que é o Chief Executive Officer da CNN Brasil, que é o Tavolaro, né? O Ciro, que virou alvo Ciro Gomes, né? Que virou alvo da PF. E no internacional, algumas coisas também muito cômicas, porque não acontece só coisa cômica no Brasil, não. Tem coisa cômica também por lá. Canto, né? Que é a questão do advogado da Fox News também, que estão sendo processados, e vem com umas conversas assim que a gente vai ver que não acredito, né? Tem aquele franco atirador lá no Colorado, e o Boris Johnson, que gosta de uma gafe, e também a gente vai comentar. Antes, porém, vamos à nossa já tradicional vinheta. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Antes, porém, vamos à nossa já tradicional foto do dia, que, não resta dúvida, como é que se diz? É uma foto impressionante, né? Quer dizer... triste, né? Tem de tudo, né? De triste que essa enfermeira, né? Que depois de lutar para salvar lá o idoso, acabou que o idoso morreu, e por alguns minutos ela ficou assim, né? Como se diz, em choque, mas como ela mesmo diz na reportagem, depois eu tenho que, né, dar prosseguimento e tal. Então eu acho que essa é a... E outra foto que também eu acho que não é para ser honesto, dia. Eu não entendi isso. O que ele então, falou? Isso aí é o Roberto Jefferson. Glorioso Roberto Jefferson. Glorioso, que todo mundo se lembra, que foi aquele que fez a denúncia do mensalão, né? Sim. Ele tinha instintos primitivos para Exato.
para com o ex-ministro lá, né? Como é que é o nome dele? Dirceu. José Dirceu. Então, ele, no blog dele e também no Instagram, ele divulgou essa besteira aí, dizendo o seguinte: Baal, deidade satânica, cananistas e judeus sacrificavam crianças para receber sua simpatia. Hoje a história se repete. E a comunidade judaica já entrou. Gente. Mas ele está se referindo que é o aborto, será? Não, é que é sacrifício mesmo de crianças, não no sentido de crianças que nem nasceram, crianças que já tinham nascido. Entendi. Né? Que eram sacrificadas a Baal. Que loucura. Ele acusa os judeus de fazer isso, inclusive hoje. Né? Então você já viu o rolo que isso vai dar, né? Que passa na cabeça dessa gente, né? Meu Deus do não céu. sei, eu acho assim que as pessoas estão, como diz, completamente perdidas, né? O negócio é falar qualquer coisa, destruir, não importa muito se tem lógica, se não tem, né? É um negócio assim pavoroso. Vai falando, vai fazendo, vai vivendo. Vai ver o que dá e tudo bem, né? Bom, então vamos lá, o julgamento da suspeição do Moro. A notícia é que vamos passar a ler agora, né, as leads, então o pessoal também fica voando. Às vezes, depois que eu faço o programa, eu falo, gente, mas se a pessoa não tiver muito por dentro, ela não sabe... Estão falando grego, estamos contextualizando. Então, vamos lá. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal considera que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial no julgamento do triplex de Lula, né? Aí, a segunda turma, que é formada pela ministra Carmen Lúcia, o ministro Gilmar Mendes, que era o presidente, inclusive, que é o presidente atualmente da segunda turma, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin e Cássio Conká Nunes. Né? Aí, primeiro a gente tem que recuperar por que tudo isso aconteceu. Deu uns 5 minutos no Fachin, ele resolveu, não vou acabar, deixa eu tirar essa coisa aqui. Não, tá muito longe, eu não vou, deixa pra lá. Não, tem uma manga ali que eu tô achando que tá muito antifotográfica, mas agora vai. Aí, o Fachin não deu 5 minutos no Fachin. O Fachin sabia que o julgamento do Moro estava chegando, né? E já sabia, provavelmente, que eles conversam lá, eles sabem, claro, entre eles, que a Carmen Lúcia estava propensa a alterar o voto. E provavelmente também supunha que o Cássio Conká, uma vez que tinha votado tudo contra a Lava Jato até então, iria votar também a favor. Então ele viu que ia ficar num 4-1. Né? Então o que ele pensou? Eu vou pegar, eu reconheço uma coisa que é verdade, que é o fato de que, como os casos lá do triplex e do sítio, etc. e tal, não tem só a ver com Petrobras, portanto, o juiz da causa não seria o juiz de Curitiba, não seria nem sequer a Lava Jato em Curitiba, seria um outro juiz, né, talvez em Brasília, como agora, ou talvez até em São Paulo, dependendo. Enfim, então ele falou, isso é verdade, né? A gente nunca reconheceu, mas eu vou reconhecer. E no bojo da coisa, eu anulo todos esses habeas corpus que estão aí tramitando, inclusive o que pede a suspeição do Moro. E ficamos todos felizes, ou seja... Você limpa uma barra aqui, elimina ali... Não, e olha a estratégia do cara, quer dizer, o Lula volta a ser elegível, mas, como a suspeição do Moro não vai ser votada, as provas que foram colhidas até então poderão ser aproveitadas pelo novo juiz. Né? Apesar de que essa pessoaldade em Brasília tem uma certa fama de garantista, mas sei lá, né? De repente, eles poderiam novamente repetir, ou seja, recondenar o Lula ainda há tempo de evitar a eleição. Sim. Ótimo. Essa foi a estratégia, tanto é que tanto o Moro quanto os procuradores da Lava Jato foram muito gentis com o Fachin nessa situação, falando que se tivessem mais Fachins,
a Lava Jato teria avançado mais, papapá, quer dizer, ninguém criticou o Fachin, porque eles sabiam que o que o Fachin estava fazendo era um imenso sacrifício para ver se salvava essa situação de condenação do Lula, né? Mas aí, provavelmente, os três, né, tirando o Cássio com o K, que devia estar indo em conversações com o seu chefe, para saber se apoiava ou não apoiava, né? Que é outra coisa que vale a pena a gente comentar. Sim. Depois, aí, os três, né, o Lewandowski, o Gilmar Mendes e a ministra concordaram que não, vamos julgar assim, que inclusive julgamento de suspeição de juiz tem preferência em qualquer outra tipo de habeas corpus ou petição. Então, mandaram ver e foi aquele julgamento que nós vimos, né? A surpresa foi, a Carmen Lúcia já era esperada, né? Mas a surpresa foi o Cássio com K ter votado a favor do Moro. Não que a gente não entenda por quê, né? Porque essa teoria de que o Bolsonaro é doido para concorrer com o Lula é uma conversa fiada, né? Ele não quer ver nem de longe a possibilidade de concorrer com o Lula, né? Exatamente, então, ele não é louco, né? Não é louco. Então, Cássio com K tentou ver se, quem sabe, né, a Carmen Lúcia não modificava o voto, aí teria dado a favor do Moro, 3-2, né? Mas a Carmen Lúcia, de certo, como eu falei com você, ela deve ter visto alguma coisa que não gostou, nada ali naquele negócio, né, dos vazamentos. E aí, deu-lhes uma ripidada, assim, uma paulada na orelha. Foi ela que deixou o Fachin de cabelo em pé, né? Que ficou transtornado ali na hora, pediu a palavra, etc e tal, enfim. Exato. Então, agora, o que eu comentaria sobre o Cássio com K, que até, assim, em off com você no dia, eu comentei, né, que foi uma vergonha. Sim. Mas foi, assim, eu assisti o julgamento todo, etc., mas foi um dos piores julgamentos que eu já vi. O cara simplesmente não considerou nada que estava nos autos. Entende? Ele só se baseou no tal do negócio do vazamento que não estava nos autos. Né? É óbvio que ele votou baseado em algo que não estava na matéria, não estava ali. Ele poderia até ter votado a favor do Moro. Até, sim, exato. Mas ele teria que apresentar em relação outros argumentos que não se apresentam. Exato. As provas que constam nos autos, o porquê que ele refuta as provas que estavam nos autos. Mas ele simplesmente passou por cima, como se elas não existissem, né? E se ateve única e exclusivamente à questão dos vazamentos, né? Que, embora não vamos ser idiotas, influenciaram sim os votos de todos, né? Só não influenciou do Fachin, porque o Fachin é nosso, né? Então, como se diz, a gente não pode fingir que a gente não sabe o que sabe, né? Então, oficialmente não se considerou, mas é óbvio que teve tudo a ver, eu acredito, inclusive, que a Carmen deve ter visto lá que chamaram ela de perereca, né? No mínimo, né? Então, ela ficou, né, tiririca. Agora, as argumentações usadas por quem votou pela suspeição é razoável, porque você veja as questões que foram colocadas lá, né? Primeiro foi a prisão coercitiva do Lula, né? Que não havia motivo para tal, ele não tinha sido convocado normalmente para se apresentar. A condução coercitiva, né? Condução coercitiva, Sim. Quer dizer, então, isso foi apenas para dar um espetáculo midiático, né? Bom, aí foi essa, por exemplo, o caso com o K não entrou nisso. Depois foi o vazamento da conversa do Lula com a Dilma, né? Que teve duas questões. A primeira foi o fato de que a autorização para escuta já havia vencido quando ocorreu a conversa. E a segunda é que o resto das conversas que foram gravadas comprovavam que o Lula não estava muito convencido a se tornar ministro, que ele estava até sofrendo pressões para tal. Quer dizer, isso não foi divulgado porque não interessava. Então, isso é uma prova de suspeição.
Depois, a interferência na liminar do Rogério Favretto, não sei se você se lembra, né? Que teve aquele... Na calada da noite, foi um golpe, não resta dúvida, mas era um desembargador no pleno exercício das suas funções, que deu uma liminar liberando Lula. E o Moro, lá dos quintos dos infernos, que ele estava de férias, não sei o quê, interveio e falou com a Polícia Federal e não deixou que como é que se diz? A medida fosse executada e esperando que, acho que até foi a Carmen Lúcia, se eu não me engano, não tenho certeza. Exato, acho que foi. Que suspendeu a liminar e aí voltamos a estaca zero, né? Sim. E depois, não ser o juiz natural da causa, né? Também foi, e ter acertado o cargo de ministro, também é uma razoável... isso aí, né? Depois muito contra, né? Isso é complicado você rebater. Pois é. E, por último, o vazamento da delação do Antônio, ou partes, né, da delação do Antônio Palocci às vésperas da eleição. Então, é nisso aí que se baseou os votos de quem votou, tanto contra quanto a favor. Isso é o que consta nos autos, né? Sim. E o nosso amigo Cássio Conká, mas nem tocou nesse assunto. Isso para ele... O negócio é porque não pode... Embora ele esquece que o Moro não estava em julgamento ali. Não era um julgamento do Moro. Não é? Então, ele queria, inclusive, direito de defesa para o Moro. Como assim? Não habeas corpus. Que é o réu que está falando que não cabe defesa do juiz. Agora, se depois ele quiser, numa outra ação, falar qualquer coisa, aí é outros 500. Mas, nesse momento, não caberia. Quer dizer, inclusive, isso é outra coisa também que ele criticou, usar habeas corpus para... arguir essa suspeição de juiz, o que o Supremo tem jurisprudência já antiga disso, ele vai e questiona. Aí o Gilmar Mendes perdeu a paciência e deu um esculacho que foi assim, né? Eu teria provavelmente pedido até que se abrisse e eu me atiraria, né? Gritando Olímpia. Não tenha dúvida, porque foi horrível, né? Mas, né? Então, foi isso que aconteceu. Agora ainda vão naquelas coisas, que é plenário que vai julgar agora essa questão da coisa. Mas eu não sei, eu tenho cá comigo que seria para o Supremo uma coisa horrorosa reverter qualquer uma dessas coisas, porque vai virar, então, assim, né, casa de Irene, né, quer dizer, uma semana... Porque já é uma bagunça. Fala que o juiz é suspeito, na semana seguinte não é, na semana 3 semanas atrás não era o foro, agora virou o foro. Não pode ser assim, né? Quer dizer, tem que ter um mínimo de coerência, né? Então, eu não sei, eu não acredito muito... Bom, como diz, né? Pode acontecer, mas eu não acredito muito em reversão de nenhum dos dois julgamentos. Eu acho um pouco provável. Talvez não, concordo. Mas é importante também destacar a coisa que a própria Carmen Lúcia falou e tal, que é uma questão específica naquela situação, não é nada contra outras coisas do Moro, enfim. Então é importante só destacar isso, porque eu acho que houve ali, sim, um trabalho muito importante, houve falha sim, mas houve um trabalho fundamental em tudo, até no que houve falha, houve valor, entendeu? Pena que com falha, porque a intenção era boa, digamos assim, mas é o que você falou, você sempre bateu muito nessa tecla, que as coisas têm que ser feitas do modo correto. Então, não adianta querer buscar atalhos. Só se você tem expectativa que no futuro próximo o país não vá ser uma democracia. Porque se continua sendo uma democracia e você fizer um procedimento jurídico que ao arrepio da lei, ele vai cair. Ou que não é tanto ao arrepio da lei, mas é que possa gerar esse tipo de dúvida, né? Pois é. Não, mas, por exemplo, para que fazer uma coerção, né? Se a pessoa não está se negando a comparecer... Mas ali a justificativa, na época, foi pela própria segurança dele. Aham. Aí começa, são argumentos, aí há que se ver.
E para ele não foi, mas enfim, foi o que na época se ventilou, e o próprio Moro já reforçou isso outras vezes. Então... Agora, não podemos deixar de registrar que o senhor Cássio Conká foi agraciado há dias atrás. Eu fico com vergonha. Eu fico assim. Foi agraciado com a grande, com a seguinte comenda: grande oficial da Ordem do Mérito Militar, que é a maior honraria militar do país. Sim. Agora, se você me disser, em nome de Jesus, o que o senhor Cássio Conká fez para merecer tal honraria, eu até pode ser que eu concorde, né? Mas eu acho que vai ser difícil. Vai ser difícil você arranjar alguma coisa que Cássio Conká mereceria para ganhar essa ordem, né? Então, aí, como diz, é como fala, a mulher de César tem que parecer honesta, não adianta que ela seja honesta. Eu nem estou dizendo que essa condecoração influencia, ou deixa, ou vai influenciar, ou influenciou o julgamento de Cássio. O timing é muito errado, né? Pois é, mas você precisa ter um mínimo de vergonha. Quer dizer, não posso ser condecorado. Eu fui nomeado pelo cara, agora eu sou condecorado pelo cara e vou julgar coisas de interesse do cara. Não pode. Próximo. Pois é, né? E a ministra Rosa Weber também negou a liminar para trancar o inquérito aberto no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, para investigar os procuradores que integravam a força-tarefa da Operação Lava Jato. Então, menino, diz que eles estão até com medo de ser presos. Será que chega falam as más línguas. Se eles fizeram, se os juízes pegarem que eles investigaram os juízes sem ordem judicial... É complicada a coisa, é um quadro. Você mexeu com o juiz. Ou seja, né, quer dizer, eles precisariam de ter ordem do Supremo Tribunal Federal para poder investigar um ministro do STJ. E provavelmente eles investigaram e provavelmente eles não tinham, né, senão não estariam tão preocupados. Né, a ponto de ficar pedindo para interromper a investigação. Né? Então, sim, eu acho que vai ter neguinho aí, tendo... né, feriado e tudo, mas está com muita insônia. Eu sugeriria Mulungu, ou então Passiflora, que também é bom, para ver se dá uma descansada, uma relaxada, porque eles devem estar, como dizia o Onofre, com o fiofó apertado. Bom, pandemia. A posse do Queiroga. Olha só a reportagem. Bolsonaro dá posse a Queiroga na saúde em cerimônia discreta no Planalto, a pedido de Queiroga, devido à gravidade da pandemia. Que bom senso, que show de bom senso. Né? Depois da foto rindo, ele está aprendendo. Todo mundo mandou vala na foto, né? Pois é. Aí ele teve esses 5 minutos de coisa. E o que é pior, né? Ele não conseguiu pôr o Pazuello, né? Em algum lugar. Não colocou, mas é capaz de colocar ainda, não? Eu acho que não, porque ele ainda mais agora que o Supremo está assim, nervoso, está corajoso, está assim, intrépido, eu capaz de não, por causa do mesmo problema que o Lula também foi impedido de assumir o cargo de chefe da Casa Civil, porque eles chamam isso de sei o que de função, desvio de função. Então, eu acho que ele não vai pôr, não. Tanto é que o processo do Pazuello já foi mandado para a primeira instância. O que eu acho bom para o Pazuello. Sim. Não é? Muito mais fácil você levar a coisa numa primeira instância do que... Vai levando em banho-maria, enfim. É bem isso mesmo. Né? E o ministro assumiu, veio aqui para São Paulo, foi na USP, foi vaiado na USP, gritaram para ele na USP.
E parece que pediu, eu não sei o nome do homem, mas para um auxiliar que, inclusive, critica a cloroquina, etc. e tal, né? Podemos até pular aqui por fim o tal da cloroquina, depois a gente volta, né? Que é essas pessoas que estão na fila de transplante por causa do kit da cloroquina. Tem gente que está com o fígado detonado, com o rim detonado por causa do kit. As pessoas estão, exatamente, tem coisa ali no kit que eu acho que até faz sentido, que é a questão, por exemplo, da azitromicina, que é um antibiótico mais eficaz na questão de doenças pulmonares e tal, e a Covid ataca no pulmão. Então, em se havendo os primeiros sintomas, eu já conversei com médicos sérios que falam, eu sugiro azitromicina, toma, é profilático, é isso, é um antibiótico, você não está tomando um pantoprazol para curar AIDS, entendeu? Não, você está tomando um antibiótico que ataca o pulmão para uma doença que está começando a surgir coisas no pulmão. Então faz sentido esse tipo de coisa. Agora, começa a ivermectina, que é um vermífugo. Que mais? Cloroquina, que é perigosa para o coração. E as pessoas tomam, são coisas que você vai na farmácia e compra. Então as pessoas tomam sem medo, entendeu? E aí pode acontecer isso, de sobrecarregar, tomam, bebem, fazem, acontece. Já podem ter alguma doença pré-existente e realmente dá nisso, entendeu? É um problema grave. E de fato, eu recebi, por exemplo, a Prevent Senior, que já teve problemas com o protocolo de Covid lá atrás, eles dão cloroquina, que é uma instituição alinhada ao bolsonarismo. Amigo meu, ele é jovem, mas ele é da Prevent Senior, eles já automaticamente mandam para casa da pessoa o kit, contendo inclusive cloroquina, ele não tomou, mas eles mandam, entendeu? E azitromicina, ivermectina, é isso, vitamina, coisas que são inócuas. A própria ivermectina, ela é inócua, só que assim, você vai tomar uma, tá bom, faz até bem, você dá uma limpeza como é que fala? Nos parasitas ali. Agora, o problema é que as pessoas podem estar tomando sem freio, achando que você vai tomar que nem vitamina C. E aí você tem uma hepatite medicamentosa, entendeu? Então é perigoso. E existe toda a questão de um governo que incentiva isso. Então, quer dizer, é uma situação preocupante. Agora, também tem o seguinte, esse médico aí que te falou, ele está falando com a pessoa já está no estágio muito inicial da doença, alguma coisa assim, né? Sim. Mas o presidente, o glorioso, ele quer que a pessoa tome preventivamente. Exatamente. Aí que tá, isso não tem o menor sentido. Aí que está o problema sério, porque a pessoa não tem nem a Covid, ela pega e começa a tomar hidroxicloroquina. A pessoa testou positivo, mas estou sem sintoma nenhum, não vai tomar nada. Não, e pode ser até que ela vá lá no médico e parece que não está podendo comprar essas coisas, a não ser que você receba por algum motivo. Mas ir na farmácia você precisa de uma receita. A azitromicina, por exemplo, antibiótico não vem sem receita. Então, você vai lá, etc. Né, tá lá, o médico até dá um comprimido de 2 em 2 dias, sei lá, não me interessa, porque eu não vou tomar mesmo, mas a pessoa, sei lá, sabe, por via das dúvidas, bruft, e quando assusta, o fígado e o rim foram para o espaço, ou então teve um ataque cardíaco. Então, é assim. Agora, isso na boca do presidente da República é crime. Isso é crime. Eu, se fosse esse pessoal, entrava com uma ação contra o governo federal pedindo indenização pelo meu fígado. Porque também é complicado, né? Porque as pessoas não é que se arrependem, pode ter certeza que não são pessoas que, são pessoas que devem achar que está certo, que o problema são os outros, que inventaram. Então, essas pessoas que estão perdendo o fígado não vão culpar o governo federal. Vão achar que a culpa é do Dória, sabe assim vai. Agora, se não achar um transplante, periga eles morrerem. Ou então, no caso do rim, acabar lá na hemodiálise. Já pensou? Bom, aí a outra vídeo aqui após um ano de pandemia, Bolsonaro anuncia comitê para coordenar
ações contra a Covid-19. Aí, quase em a tempo. Aí tá lá, foi Luiz Fux, que é o presidente do Supremo, né? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e também presidente do Congresso, né? O presidente do Senado é presidente do Congresso. Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Augusto Aras, o engavetador geral da República, e os governadores e ministros. Agora, só chamou os governadores que ele gosta. Sim, Caiado, não sei mais quem. Os outros ele não chamou. Né? E saíram de lá como entraram, né? Sem nada resolvido, tudo conversado, sem nada resolvido. Inclusive o Bolsonaro falando que não estava muito, não estou convencido dessas coisas e tal, o que deu margem àquele discurso do Lira. Sim. Eu nem acreditei que o Lira estava fazendo aquele discurso. Não, foi bom, foi um alento aquilo lá. Não, pois é, mas eu falei assim, não credo que estou ouvindo isto, porque, nossa senhora, só faltou falar que ia botar um daquelas maravilhas dos 30 e tantos lá para votar, né? Agora, e não sei, será que o Bolsonaro ficou amarelo ou ele acha que não está amarelo? Porque, não, eu acho que para ele, não sei, acho que não. É uma gente muito louca, bicho. Então, assim, não dá para saber, não dá realmente. Daí, quando você acha então, que está entrando no eixo, ele vai lá e vai aprontar outra amanhã. Você vai falar, meu Deus do céu. Uma coisa é verdade. Depois da entrada desse Queiroga, né, ele passou a usar máscara. Sim. Não temos mais visto o dito cujo sem máscara. Mas em contrapartida, ele fez o aniversário dele ali no fim de semana passado, reuniu multidões, atacou democracia, falou do exército, pichou de horrores. Então, quer dizer, também, só o fato do cara estar fomentando aquela aglomeração, e aquilo sim é uma aglomeração. Aglomeração não é quando você põe 4 pessoas na sua casa para tomar um. Aglomeração é aquilo lá. Público, gritaria, euforia, gente que você não sabe de onde vem. Aquilo muito ali é uma perdigoto. Perdigoto dá com pau, exatamente. Então, quer dizer. Eu também não acho que ele vá melhorar, não. Agora, quero ver se vão por um alerta vermelho. Né? Eu acho difícil, eu acho muito difícil. Vamos ver. Aí, o nosso preclaro chanceler, né, o Araújo... para o chanceler a coisa está mais feia. Esse aí está para cair. Sim, e teve aquele lance, né, que ele estava lá no Senado para prestar esclarecimentos e conversar, blá, blá, e o troço estava ficando muito preto lá dele. Aí, não sei, eu ouvi essa possibilidade, para desviar um pouco a atenção e a pressão sobre o Ernesto Araújo, o tal do Felipe Martins fez aquele gesto de primeiro. Assim, né? Assim. Quer dizer. Que alguns dizem que é o W de White. Perdão, nada como você está vendo sua imagem ao contrário. Que é o W de White, né? E aqui o P. O P de White Power. O P de White Power, né? Aí, de fato, os senadores esqueceram do negócio e começaram a xingar. Caíram matando nesse imbecil. Um jovenzinho idiota, é um cretino. Aí tem a seguinte reportagem, que é: Senado cobra afastamento de Felipe Martins e Bolsonaro procura cargo de compensação para o aliado. Nós vamos, quando a história contar a era Bolsonaro, realmente as crianças na sala de aula vão ter assim, acessos de riso, né? Porque realmente o cara faz uma caca dessa, o Senado pede a cabeça do cara e o Bolsonaro vai tirar daqui, como eles chamam o cavalo, cair para cima, né? Provavelmente vai dar um cargo ainda melhor para ele. Né? Não é fácil, não. Ele é assessor internacional para assuntos internacionais da presidência. Ele é um olavista de primeira, frequentou todos os cursos, acha que é globalista, aquelas coisas que acha que contra globalismo, deve ser terraplanista.
É um ignorantão, é um ignorantão com verniz de Rio Branco, Barão do Rio Branco. Não é. Não é. O Ernesto Araújo também agora está dizendo que não, que ele não interferiu em nada com a questão das vacinas. Só que ele foi contra, o Itamaraty foi contra que o Brasil se filiasse àquele, consórcio da vacina. Consórcio, né, COVAX, né, não sei o quê, de vacina, e assim mesmo, com muito custo, o Brasil pegou 10% ali do negócio, né, que ele era contra que o Brasil entrasse, né. Então, realmente, eles estão, assim, perdem um pingo, não tem um pingo de vergonha, um pingo assim, eles acham que não existe gravação, que não existe documento, que não existe foto, que não existe editais, que não existem comunicações gravadas, tá tudo lá, dia após dia é isso, Bolsonaro mente. Ah, não, nunca fui contra a vacina. Como não, cara pálida? Tá lá, entendeu? Bom, o Marco Aurélio negou o pedido, né? O ministro Marco Aurélio Melo, do STF, negou o pedido do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, para suspender decretos com restrições por causa da pandemia do novo coronavírus no Distrito Federal, na Bahia e no Rio Grande do Sul. É o fim do mundo, né? O cara entrar com... Primeiro que ele não pode entrar ele tem entrado a AGU que não entrou. Segundo que... mas o cara não... Cara, ele contra tudo que tá acontecendo. É você falar que mundo você vive, entendeu? Realmente, eu não entendo, sabe? Aliás, entender eu entendo, né? Eu acho difícil de acreditar que esse pessoal faz esse tipo de coisa, né? Bom, aí nós temos o seguinte. A CNN tem feito uma... como é que fala? Que a CNN Internacional tem feito uma série de reportagens. Aliás, não só a CNN, eu tenho visto no Washington Post, eu tenho visto no New York Times, né? Uma série de coisas sobre o Brasil, sobre a situação. Não, porque a gente está chamando a atenção negativamente, a verdade é essa. Está mesmo. Sobre essas variantes, né, que estão surgindo no Brasil, blá, blá, inclusive chamando o Brasil de ameaça à saúde do planeta, né? E numa dessas entrevistas aí, a CNN entrevistou o governador de São Paulo, né, que no inglês mediano, diga-se de passagem, né, mas bastante razoável, que dá para entender. Eu peguei só um pedacinho, né, porque foi uma entrevista mais longa, mas ele chamando o presidente de líder psicopático, eu não pude resistir, né? Realmente foi muito bom, né? Então vamos dar uma olhadinha nisso. Vamos rever, vale a pena. Now to Brazil and the state of São Paulo, where schools, shops and businesses have been shut since early March. Its hospitals are on the brink of collapse. Ela está falando sobre a situação nos hospitais, né? As the crisis spirals out of control, local officials are demanding more action from the federal government. E todo mundo pedindo mais ação do governo federal, demanding immediate action to provide supplies and medicines. Inclusive comentando a falta de medicina. São Paulo, Governor, fantastic to have you on the show. Thank you for joining us at such a busy time. I want to start by asking you about the healthcare system. It sounds incredibly desperate. How close to collapse are you? Quanto perto do colapso vocês estão, né? Julia, thanks for having me. Obrigado por ter. We are in one of those tragic moments in history when millions of people pay a high price for having an unprepared and psychopathic leader in charge of a nation. Since the beginning of the pandemic in Brazil. Então, aí ele falou, esse é um daqueles momentos históricos em que toda uma nação paga o preço por ter um líder psicopático na condução, né, do país. Olha, eu tenho certeza que o Bolsonaro deve ter quebrado muita coisa. Ah, com certeza. Né? E aí ele... Que situação, né?
Então, eu tenho a impressão que o Bolsonaro deve ter tido um ataque daqueles, né? Enfim. Agora, eu queria também falar com você o caso do ônibus. Pois é, rapaz, é coisa que é pitoresco, né? Uma coisa que acontece aqui. Os caras estão burlando a fiscalização para fazer um culto dentro de um ônibus, culto evangélico. Quer dizer, que loucura, as pessoas vão indo, e que necessidade maluca é essa de desrespeitar, né, uma ordem? Que coisa! Não, e o pior é, como é que fala? Como as pessoas são idiotas, não? Sim. Quer dizer, poxa vida, mais do que está se falando e coisa. E outra coisa, esse cara, esse pastor aí, ele não acredita em Deus, ele acredita em coisa nenhuma. Entende? Ele só acredita no Deus do dinheiro, porque senão ele ia se preocupar com suas ovelhas, né? E não contaminar e tal e coisa. Mas vamos ver lá, por partes, né? Porque é bem longo o negócio, não dá para. Aí está medindo a temperatura para o povo entrar no ônibus. E passando álcool gel. Que coisa, mano. Olha só a situação. O vírus tendo orgasmos. Certeza. Super calibrado o negócio. 34,5. O cara tá morto já. Vamos fazer um culto. Esse pastor aqui, não sei se é eu, ele que é maluco, tá? Vamos ver o que tá acontecendo. Tem tocador, tem adorador, tem cantor. Então nós vamos adorar, vamos engrandecer, enaltecer. Pelo amor de Deus, que onda errada. Fica tranquilo, vamos acreditar, somos de Jesus. Então que é inacreditável. Se fosse um país sério, este indivíduo estaria preso. Esse tipo de coisa não aconteceria. Se fosse país sério, as pessoas não iriam. As pessoas não são sérias. As instituições não são sérias, as pessoas não são sérias. As pessoas se permitem isso. Desculpe, isso aí que... Cara, religião que é uma coisa para ser boa, vira uma coisa trágica, vira uma coisa patífica, calhorda, entendeu? É complicado. E, por fim, aqui nessa questão da saúde, o Ministério da Saúde, há 2 dias atrás, tentou não, mudou a sistemática. Mudou e voltou atrás, né? Mas dizer que parece até que é de bom tom, talvez você tenha mais informação, mas no momento que está, só tem uma finalidade, que é atrasar o processo, e mascarar um cenário que é imascarável, né? Eu vou ser justo. Me espanta que não constasse até então CPF, até cartãozinho do SUS, francamente, né? Mas não, CPF, eu fico surpreso que não conste. Eu também acho que talvez fosse, né? Eu não sei, também não ficou claro para mim, talvez em um sistema específico, porque eu penso que qualquer entrada que ela der, tem os dados dela, então você não faz um atestado de óbito. Mas vamos supor, tá, então, inclusive, é uma boa ideia pôr o CPF da pessoa. Mas o que você faz? Então, você prepara o negócio, você avisa todas as partes, olha, dia tal, a tal hora, o sistema vai mudar, vai ser assim, 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 então vocês vão ter que preencher assim, assim, assim. E dá o tempo para as pessoas se preparar. Não é, na calada da noite, você muda o sistema, os caras vão lá registrar e não conseguem registrar, porque eles não dispõem dos dados que estão sendo pedidos, né? Inclusive nacionalidade, cartão do SUS, que aí, francamente, né? E o CPF, né? Quer dizer, então, aí voltou atrás, inclusive hoje vai ser feita a compensação dos mortos daquele dia que não foram computados aqui em São Paulo.
já bateu um recorde, 1.200, não sei quanto, então, quer dizer, é um negócio complicado, viu? E é a segunda vez que eles tentam fazer isso, né? Da outra vez também tentou, precisou até o Supremo intervir e não permitir, né? Sim. Bom, na economia, é só um breve detalhe aqui, porque eu acho que é importante, né? Que a notícia é a seguinte, né? O BC revisa a projeção de inflação para 5% neste ano. No pior cenário simulado pela autoridade, o indicador pode estourar o teto da meta com alta de 5,8%. A meta qual que é? A meta, o centro da meta é 3,75%. Né? Isso é definido pelo Conselho Monetário Nacional. E com uma margem de tolerância de 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Então, você pode chegar em 2,25 ou 5,25. Mas a simulação do BC já, na pior das hipóteses, já fala em 5,8. O que seria um desastre, hein? E isso, aí vamos ter aumento de taxas de juros em plena recessão, vai ser um negócio assim, do balacobaco, viu? Realmente é um país inacreditável, né? Em qualquer país do mundo seria a hora de não ter aumento de juros. Não, agora o Brasil, todo mundo sem dinheiro, não tem ajuste, pandemia, então vamos aumentar juros, porque a inflação... agora, essa inflação não é só dólar, não, viu? Isso aí é pessoas se aproveitando da situação. O caso típico, sempre tem, né? O caso típico é o ovo. O ovo sempre foi vendido, se você compra em maior quantidade, o ovo sempre foi vendido a uma bandeja de 30 ovos, que estava girando em torno de 13 a 14 reais, o ovo branco, normal, né? Comum. Aí, só sobrou para o pobre o ovo, né? Então, o que aconteceu? Passaram a ter agora bandejas de 20 ovos, a 14 reais, na esperança de que o nosso povo, que realmente, vamos dar a mão à palmatória, não é lá muito ligado nas coisas, vai pegar a bandeja de 14 e levar para casa só quando mamãe falar, ué, eu precisava de 30, só tem 20 aqui, sua anta. Então, aí o negócio... Você veja o que é a cabeça das pessoas. Eles mandaram fazer uma embalagem nova, que já deviam ter estocado essas embalagens de 30, que inclusive às vezes é até reaproveitado, né, porque aquele material... Quer dizer, há anos que se usa a maldita bandeja de 30 ovos, eles mandaram fazer uma de 20 para pôr ao mesmo preço da de 30, para enganar o povo. E não tem uma entidade pública que vá lá e fale, os senhores estão praticando uma atitude desonesta para com o consumidor. Mas é que talvez não seja no sentido de que as pessoas têm que ver o que estão comprando. Olha, diminuiu-se o ovo, subiu o preço, tem que criticar, pelo que você falou, as pessoas são desatentas. Então, compra de 12. Compra de 12, compra de 12, de 20. Então, mas você mandar fazer a bandeja... Entende? Quer dizer, quem não... Agora todo mundo já deve ter percebido, né? Mas durante algum momento, quando isso foi lançado, muita gente pegou aquela bandeja achando que estava pegando uma bandeja de 30. Não tem a menor dúvida. Você falou, é automático, né? Eu vi gente levando um monte de bandeja de 20. Eu não falei com a pessoa, mas eu percebi. Ela achou que aqui está mais barato, então ela mandou umas 4 bandejas de 20. Só quando ela chegar em casa que ela vai fazer. Aí já... né? E, interessantemente, nesse supermercado que eu vi, agora a bandeja de 20 está em oferta por 9 e pouco, que se você fizer uma mera regra de 3, você vai ver que se for uma bandeja de 30, é 14 reais a bandeja de 30. Ou seja, o povo já viu e já não está levando. Exatamente. Já houve alguma mudança. Exatamente. Mas não é moleza, não. Não é moleza, não. Então, essa pandemia está demonstrando o que as pessoas têm de pior. Né?
Então, você vê que há esse espírito, infelizmente, né, de não ser honesto, né? Aquela história, né, que fazia era 40 metros o papel higiênico, aí você mantém o preço, mas é 30, né? Quer dizer, com tudo, biscoito, com tudo, com tudo. É lamentável. Mas, enfim, não são boas notícias, é muito preocupante, ainda mais agora que esse Banco Central independente, ai que medo, né? Não sei o que eles poderão fazer, né? Mas aumento de juros na situação que nós estamos não vai ser bom. Não vai ser bom, acho que nem para os investidores. Mas vamos lá. Outra coisa interessante foi a saída do... Vamos lá para a notícia, né? Num anúncio surpreendente, o empresário Rubens Menin, principal investidor da CNN Brasil, divulgou um comunicado interno nessa quinta-feira, 25, informando que o jornalista Douglas Tavalaro, idealizador e CEO da empresa, está deixando a empresa, né? A empresa que foi implantada ao longo de 2019 e estreou no dia 15 de março de 2020, está fazendo praticamente um ano, né? Uhum. Aí, e está indo bem. Mais ou menos, né? Eu acho que assim, considerando um ano, considerando positivo, sim. Né? Mas tem aquelas coisas que você falou, que você às vezes muito bate na tecla, né? Do Alexandre Garcia, sim, Coppola, aberraçõezinhas, né? Ali. Então, mas alguma coisa, embora nessa situação o que se comenta é que tem muita especulação e pouquíssima informação. Então, não se sabe exatamente. Parece que foi algo amigável. Foi amigável e, assim, foi estranho, porque semanas atrás ele estava comemorando esse um ano. Isso. Ele é um cara, ele era um nome lá dentro, ele era o famoso todo-poderoso. E, assim, já era milionário, ficou mais milionário ainda disso tudo, né? Ele tentou, parece que, comprar parte do Menin. Isso. Aí, que é um bilionário, falou, não, senhor, eu compro a sua, e, enfim. Fome ele não vai passar, mas é curioso, é interessante. Não vai. Certamente houve algum desencontro ali, e eu apostaria que foi no campo da política, tá? Pode ser. Então... É sempre interessante, para os nossos ouvintes, o empresário, esse Rubens Menin, ele é dono da MRV Engenharia e do Banco Inter. É uma pessoa muito pobre, muito humilde. Coitado. Né? Então, agora a família, né, entre aspas, é dona única da CNN. É dona única, porque ele, além de CEO, ele era sócio também, o Tavalaro. Uhum. É um cara que veio da Record e tal. É um homem, é um jovem até, né? Parece que é um senhor, mas é um jovem. Para quem não sabe essas nomenclaturas, CEO, né, é Chief Executive Officer, que é quem manda prender e quem manda soltar. É o chefe executivo, do executivo da empresa, né? É o famoso faz chover. Vai chover. Então, que nem sempre é o dono. Que nem sempre é o dono. Nem sempre é o dono, exatamente. Questão acionista, então não é o dono. E vão apresentar um novo nome aí essa semana, disseram. Vamos ver. Isso, semana que vem. Ver. Vamos ver se o Alexandre Garcia sobrevive a essa. Sobrevive e capaz de ganhar destaque ainda, viu? Será? Eu acho que sim, porque eu acho que a parte bolsonarista vem do Menin, entendeu? E não necessariamente do Tavalaro, que era um cara que tinha um olhar mais jornalístico, enfim, tinha um mínimo, né, de coesão. Então agora vai muito bem, vamos ver. Mas o sintoma vai ser de quem eles vão colocar no lugar. Vamos acompanhar. Isso. Muito bom. Isso vai valer a pena a gente acompanhar. Sim. Outro assunto interessante é o Ciro, que virou alvo da APF, que a notícia é a seguinte: o ex-ministro e ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, do PDT, disse considerar grave a tentativa do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, de intimidar opositores e adversários depois de ter virado alvo da Polícia Federal por criticar o mandatário. Ciro classificou ainda a ação de ato de desespero. Uhum. Né? Aliás, é mais um dos tantos, né? Felipe Neto, Hélio Schwartzman, ele... aquele camarada do Pequi Roído, e daí para frente, que estão usando da máquina federal para intimidar.
E é muito ruim. O que ele falou, o problema não sou eu, particularmente, eu não me abalo. Mas é um sinal, é sintomático do que está acontecendo. Então é grave, tem que ficar de olho. Não se pode dar liberdade para esse tipo de coisa. Tem que ficar de olho mesmo, porque isso está se tornando uma coisa comum. Inclusive, a Polícia Federal ser usada como polícia política não é legal, né? Exatamente. Não é nada bom, né? Então, ficar de olho também qual que vai ser o desdobramento disso. Sim. Bom, vamos na parte internacional rapidinho. Já estamos próximos do final. O que temos aí? Vamos lá. Sidney Powell, né, que é uma das advogadas da turma do Trump, né? Eles estão sendo processados por uma série de entidades, inclusive a entidade que fez a parte de informática das eleições americanas, está todo mundo entrando com processo contra ela, contra a Fox News, né? Etc, etc. Então, tá aquela situação lamentável. Não tem foto dela, uma pena. É até bonitinha ela. Mas ela saiu com uma explicação que até Deus duvida. Qual foi? Então, uma vez sendo processada por ter defendido que as eleições americanas foram fraudadas, ela disse o seguinte, eu vou ler em inglês, depois eu traduzo. Sidney Powell argues in a new court, feeling that no reasonable people would believe had election fraud claims. O que quer dizer? Ela sendo arguída, né, na corte sobre essa questão de ter... Ela disse simplesmente o seguinte, pasmem, nenhuma pessoa razoável acreditaria nas minhas reclamações de fraude na eleição. Ou seja, ela quer dizer que o que ela fala não deveria nenhuma pessoa de bom senso... Né? E a Fox News entrou nessa também, falou que ninguém que quer ter notícia séria liga na Fox News. Você acredita nisso? Que coisa, gente. Não, é inacreditável, é simplesmente inacreditável. Quer dizer, é uma falta de vergonha, né, de proporções planetárias. Né? Tem outra coisa também, que é o Boris Johnson. Boris ele Johnson aprontou, hein? Eu vi, mas não fui a fundo. Então, o Boris Johnson... Que é outro patetão também, de vez em quando, né? Isso, é o primeiro-ministro da Inglaterra, né, que foi eleito, essa figura aí, ó, né, que tem esse cabelo enlouquecido, ele tem um comportamento meio bufão, meio palhaço, etc. e tal, né? E ele foi eleito na sequência daquela idiotice do Brexit, né? E para implementar o Brexit. Bom, até aí, tudo bem. Mas aí, conversando lá com o pessoal, os ingleses gostam muito de negócio de reunião, de clube, né? Esse negócio de clube se surgiu tudo na Inglaterra, para fumar, para tomar uísque, aquelas coisas. Então, lá numa das conversas lá com o pessoal do partido dele, ele sai com essa, que a situação da vacina é uma prova da grande capacidade do capitalismo e da ambição, né? Da usura. Ou seja, quer dizer, a vacina existe por causa do sistema capitalista e não é usura, o melhor termo é... a pessoa é muito... ambiciosa? Não é ambiciosa, mas que é muito avarenta. Ou seja, a vacina é o resultado do mundo capitalismo e da avareza. Isso pegou mal para Dedéu, claro. Né? E tá aquelas... ele era quase um Bolsonaro, no que diz respeito ao negacionismo, depois que ele pegou forte a doença, ele pediu desculpa, reviu, falou coisa séria, vamos cuidar, e realmente parecia ter tomado jeito, agora falta uma dessas, né? É complicado. Exato. E também só para dar notícia, né, lá em Boulder, no Colorado, teve um idiota que entrou, até agora não se sabe exatamente por que ele fez isso, um rapaz de
de 22, 21 anos, alguma coisa assim, entrou lá e matou 10 pessoas. Né? Inclusive defensores de armas. Porque, desculpa, é irônico, é trágico, irônico. Mas eu não consigo resistir a uma boa piada. Né? Então, você veja, isso é bom de pôr as barbas de molho aqui também, com essa história de liberação de armas assim indiscriminada, vamos ter 60 armas e tal. Começa a dar esses doidos, você está lá no supermercado da vida fazendo sua comprinha, comprando seu ovo de R$14, e de repente o idiota começa a atirar para tudo quanto é lado, e você vai com ovo e tudo. Quer dizer, então, é uma coisa a se pensar. E o último assunto que eu vi também, que achei interessante, eu teve um vídeo do coisa, que é os pescadores na Inglaterra, né? Não só na Inglaterra, na Grã-Bretanha, inclusive na Escócia, né? E provavelmente na Irlanda do Norte também deve ser do mesmo jeito. Que a burocracia agora para os caras exportarem lá o caranguejo que eles exportaram, está de tal jeito que eles não conseguem mais exportar. Que situação. Entende? Então, quer dizer, antigamente era um formuláriozinho assim, que você punha lá e mandava. Agora, a burocracia para dificultar a vida do Exatamente. Não é novidade, né? Ou seja, eu tenho a impressão que muita gente, que inclusive provavelmente deve ter apoiado essa história de Brexit, nessas alturas do campeonato, é que nem os arrependidos de Bolsonaro, entende? E volto a repetir, o Brexit, que foi a saída da Inglaterra da comunidade econômica europeia, né, foi uma ação que teve as mesmas características, o mesmo processo, as mesmas chama assim, maracutaias e fake news e não sei o quê, participação de Stephen Bannon, que teve a eleição do Trump e que teve a eleição do Bolsonaro. Então, você veja que foram escolhas mal feitas que agora está custando... no cara foi num momento muito infeliz, né? Poderia ter sido 10 anos atrás, nós vamos fazer isso agora. Exatamente. Mas é isso, a gente tinha que passar por isso, é o que eu falo. É complicado, 2018, a gente precisava passar por isso, senão esse fantasma ia assombrar mais para frente. Isso. Tem que passar para ver o tamanho da lama e desviar numa próxima ocasião. Assim, Exatamente. Eu vou terminar repetindo o governador de São Paulo, que também não admiro, né, mas faz coisa certa, como a Butanvac, que foi anunciada hoje. Está simplesmente fazendo o que tem que ser feito, goste ou não goste, é isso. Então, é uma vacina feita a partir do ovo, né, como a maior parte das vacinas são feitas, que é um processo antigo, seguro, etc., e barato, né, e já parece que estão pedindo à Anvisa a autorização para iniciar os testes. Né? Agora vamos ver se a Anvisa não vai permitir os testes. Né? Quero ver. Então, parece que Butanvac vem aí, e se Butanvac der certo, olha, eu não sei o que o Bolsonaro vai fazer. Né? Mas, voltando, vou terminar com as palavras do governador, abre aspas, estamos vivendo um desses momentos históricos em que toda uma nação paga o preço de ter um líder psicopático na presidência da República. Fecha aspas. O que eu concordo, endosso e assino embaixo. Mais alguma coisa? Só isso. Vamos nessa que eu preciso festejar sozinho aqui o meu momento. Muito bom. Então, obrigado vocês que vieram até aqui conosco. Revista é uma revista em vídeo, um canal que é uma revista em vídeo. Vá lá, veja todas as nossas playlists, os outros assuntos que nós temos, além daqui da Notícias, Política e Economia. E esse programa, que chama É para Provocar, vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas. Tá? Até a semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Sérgio. Até semana que vem.